Olá pessoal, sejam bem-vindos à sexta aula do módulo básico do nosso curso, da nossa mentoria, e vamos falar na aula de hoje sobre estilo operacional de um investidor, beleza? Nós vamos ver aqui amargo. Então vamos lá. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à sexta aula do módulo básico. E nessa aula nós vamos falar sobre estilo operacional de um investidor. Tá? Nós iremos analisar aqui e ver alguns estilos operacionais. E nós temos que nos identificar com esse estilo operacional, que ele vai nos atender nas nossas necessidades. Todos funcionam, mas tem um que nós iremos ali mais nos identificar com ele. Beleza? Então, é nesse que nós vamos focar aqui. Tranquilo? Então, o primeiro estilo operacional é topo duplo. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta, PointOfX, e vou aqui traçar para vocês, olha só, análise gráfica. Então, a análise gráfica é o primeiro estilo operacional de um investidor. O que ele vai analisar? Ele vai analisar um gráfico através de uma plataforma baixada na corretora, tá? Então, o que o grafista, tá? Aquele que identifica, que lê o gráfico, ele vai tentar prever os movimentos do futuro baseado no passado, tá? E para isso existem alguns padrões, algumas leituras gráficas para meio que tentar prever o que vai acontecer do lado direito, entendeu? Então, aqui existe o seguinte, ele estuda o passado, porque no futuro o preço tende a fazer o que fez no passado, beleza? Então, para vocês terem ideia aqui, ó, o preço estava caindo, ele parou, subiu. Quando ele vem aqui, por que subiu? Tá? Porque o preço veio aqui nesse ponto e voltou a subir. Alguém se arrisca a dizer, a afirmar? Ele subiu, gente. Olha só, existem duas forças. Uma é a força de compra, tá? Então, eu acho que vocês já ouviram falar disso, tá? O touro. Então, o touro, ele posiciona o preço para cima. Tem muita compra e o preço acaba se movimentando, se deslocando facilmente para cima. A outra força, que é a do urso, ela vai se movimentar para baixo, tá? Então, quanto maior a venda, mais o preço vai cair. Tranquilo? Entendendo esses dois conceitos de compra, muita compra, o preço vai para cima, muita venda, o preço vai para baixo. Então, nesse caso aqui, ó, tinha muita venda, porque pressionou o preço cada vez mais para baixo. Ó. Pressionou, pressionou. Quando chegou aqui embaixo, ele deixou um pavio, olha só. Esse pavio que ele deixou aqui. E o preço acabou subindo dessa região. Mas espera aí. Por que estava caindo muito, uma força tão grande de venda, em determinado ponto acabou subindo? Porque a partir desse momento dá a entender que os vendedores já não estão mais presentes no mercado. E que um investidor, que alguma composição de investidores, grandes players, que são os bancos, as instituições financeiras, elas identificaram que naquele ponto é um ponto bom, porque está barato de se comprar. E acaba comprando naquela região, expulsando o preço para cima. Então, só essa imagem aqui vai me dizer tudo isso, beleza? Então, peraí. Se a primeira vez que quando tocou esse grande player, ele comprou e expulsou o preço dessa região, então pode ser que futuramente o preço venha de novo nessa região e novamente esse grande player ele entre de novo no mercado e faça com que o mercado vá para cima novamente, tá? Então isso é uma teoria que a gente cria a partir do momento que tocou a primeira vez, subiu. Opa, se voltar de novo, pode ser que o player que entrou na primeira vez, ele entre novamente, tá? E foi isso que aconteceu, ó. Ele veio, tocou na região e subiu de novo. Então, o que foi que ele deixou aqui? Um padrão gráfico, fundo duplo. Tá? Isso vai ser caracterizado pela presença de um player que entrou na primeira vez comprando, que identificou que aquele ponto era um ponto de compra. Quando foi de novo naquela região, ele comprou novamente e mais pessoas compraram com ele, fazendo com que o mercado se deslocasse para cima. Beleza?
E daí o mercado pode ver que o mercado mudou o comportamento, né? Por quê? O mercado veio para baixo, estava vindo, tentou, fez fundo duplo e a partir daqui ele começou a subir, ó. Só subiu, tá? E a partir desse momento que ele só subiu, pode ver que ele formou um canal aqui, ó, que é um canal de alta. Então, o que isso vai trazer para mim na análise gráfica? Que eu não sei o que vai acontecer aqui futuramente, mas eu sei que existe um canal, então eu sei que todas as vezes que ele estiver próximo à banda superior desse canal, vai ser um ponto de resistência, o preço tende a vir para baixo. Toda vez que chegar na banda inferior desse canal, eu sei que o preço tende a subir. Então eu faço as minhas operações baseado tudo naquilo que o gráfico quer me dizer, tá? E no meio do caminho existe aqui um padrão, né? Uma figura gráfica chamada bandeira, beleza? Que a bandeira ela vai nos dizer que é um padrão de continuidade. Então subiu perna 1, ele fez um padrão de bandeira, existe uma bandeira aqui, ó. Ele tende a fazer 100% desse movimento aqui, daqui para cima. Beleza? Então, bandeira, canal de alta, fundo duplo. Em contrapartida, aqui embaixo fez fundo duplo e aqui em cima topo duplo, né? A mesma força contrária do movimento de baixa aqui estava agora contrária a um movimento de alta. Então, subindo bastante, entrou um vendedor, expulsou o preço, entrou outro, de novo foi testar aquela região, entrou novamente um preço de venda, né? Uma força de venda e acabou expulsando o preço dessa região. E o mercado poderia vir aqui para baixo, já que fez um topo duplo, assim como ele fez um fundo duplo de baixa e subiu tudo isso, agora ele poderia fazer um topo duplo e descer tudo isso novamente. Beleza? Então o grafista ele vai estar preocupado em identificar alguns padrões de comportamento no gráfico e baseado nesses padrões ele vai tomar a sua decisão. Tranquilo? Então esse é um do estilo operacional aí que você pode utilizar. O outro estilo operacional é a análise fundamentalista, tá? Um fundamentalista, ele não vai estar inteiramente ligado ali ao gráfico, não necessariamente ele precisa analisar o gráfico. Ele só vai se basear em alguns fundamentos da empresa, beleza? Que são balanços, fluxo de caixas, projetos de resultados no futuro e resultados no longo prazo. Então tudo isso ele vai analisar para tomar a sua decisão. Então um grande exemplo são alguns indicadores gerenciais, tá? Eu sou formado em contabilidade e daí nós estudamos lá contabilidade gerencial, que é justamente você estudar o balanço patrimonial da empresa e ver o lucro líquido, ver o caixa, se está bom ou não, se o endividamento daquela empresa está bom ou não. Então o fundamentalista ele vai se ater mais a esse tipo de análise. Ele vai ver ali os relatórios financeiros e contábeis da empresa, a projeção de investimento no curto, médio e longo prazo, para tomada de decisão, tá? Então, por exemplo, se ele faz um estudo lá, que ele identifica que o valor patrimonial da Vale por ação é R$50, mas a Vale hoje está 25, ele acaba comprando hoje a Vale por 25, porque pela projeção dele, a Vale ela vale R$50, então tende a subir mais R$25. Quando chega a 25, ele faz um novo estudo. Se subiu esse valor patrimonial para 80, ele continua posicionado a R$25 e ele continua surfando esse movimento, tá? Mas se ele veio, quando chegou, vamos supor, subiu, passou 25, 30, 35, 40. Quando chegou a 40, ele fez um novo estudo e ele identificou que não vale mais 50 o valor patrimonial da Vale. Ele vale agora 35. Opa! Então eu estou acima do valor patrimonial dessa empresa. Eu estou, vale, por exemplo, R$40, está R$40 no mercado, e se ela vale 35, então quer dizer que o mercado tende a cair R$5 para chegar no 35. Então eu acabo zerando ali no R$40 e tomo a minha decisão baseado nisso. Então não está ligada estritamente ali ao gráfico, tá? Então esse investidor que opera análise fundamentalista, ele vai se basear na saúde financeira e contábil dessa companhia para tomada de decisão, beleza? Então, e o terceiro tipo de análise, estilo operacional, é a análise de fluxo, que é o tape reading, tá? O que é o tape reading? Ele vai ler quem está comprando e quem é que está vendendo no mercado financeiro. Pode ver que na análise gráfica a gente não consegue saber quem é que está comprando e quem é que está vendendo. Quem foi que comprou,
por exemplo, aqui que eu expliquei para vocês, caiu. Quem foi que comprou muito aqui embaixo, que defendeu o preço aqui e subiu? Na análise gráfica eu não consigo ver isso. Eu só sei que existiu uma força, agora eu não sei quem é. Mas na leitura de fluxo, ele vai me dar essa condição de eu enxergar quem foi o banco que comprou. Eu consigo ver o banco. Então aqui a gente consegue ver, ó, Bradesco, BTG, Santander, JP Morgan. Então eu consigo fazer uma leitura mais minuciosa desse player, tá? E eu consigo ver se realmente ele tem interesse ou não de comprar. Porque pode acontecer que às vezes um player ele compre, mas não tem o interesse que suba. Ele está comprando porque ele está vendido e ele está realizando essa operação. É um pouco mais complexo de entender a leitura de fluxo. Tem muita gente que vê as pessoas operando leitura de fluxo e acha uma maravilha, beleza, é muito bom, cara, mas é difícil. Qual é a leitura que tu opera, Nai? Quando eu comecei no mercado, foi no tempo da Dilma, quando a Dilma estava com o presidente, ou presidenta do Brasil, e naquele período o mercado estava muito lateral, então eu operava gráfico, eu aprendi pela leitura gráfica. Daí eu só levava stop, loja, porque eu não entendia o mercado. Depois de um tempo, eu vi um vídeo do Felipe lá na internet e eu vi, cara, ele ganhou em 5 minutos 3 mil reais. Só analisando quem estava comprando e quem é que estava vendendo. Nossa, é isso que eu preciso no mercado, porque gráfico não está dando. E daí comecei a estudar a leitura do fluxo sozinho, não fiz curso nenhum. E daí um rapaz lá de São Paulo, ele é muito bom na leitura de fluxo, e eu comecei a entrar na sala dele. Tá? Hoje ele não tem mais sala aberta, e eu comecei a entrar na sala dele, e eu plotava essa tela na minha tela, aqui da plataforma, e eu começava a ouvir ele falar, o Bradesco está comprando escondido. Opa, onde que ele está olhando isso? E eu procurava na minha tela, identificava o Bradesco. Eu falei, ele está olhando para aquela parte da tela. Ele analisa assim. Ele observa mais isso. Ele não dá tanta importância para aquilo. E eu acabei meio que prendendo, ouvindo outra pessoa falar, mas não que ele sentou comigo e me ensinou, entendeu? Meio que eu tive que ser autodidata para aprender aí a operar a leitura de fluxo, para ver por trás de tudo aquilo que os bancos estão fazendo, se faz sentido ou não eu entrar junto com eles. Tá? É uma leitura muito mais complexa, que infelizmente a gente não vai adentrar nessa mentoria, mas é muito bom aí para quem quiser. Quem sabe futuramente, né, eu abro um módulo aí para explicar sobre alguns pontos da leitura do fluxo, que é bastante importante, tá? Mas para quem quer. Mas assim, o que eu faço hoje? No dólar eu opero o gráfico, análise gráfica, e a minha tomada de decisão está na leitura de fluxo, porque o dólar ele é muito mais estrutura. Ele não vai ligar muito para o gráfico, mas se eu unir o gráfico e a leitura do fluxo, se torna um casamento perfeito. Agora no índice é impossível tu ler a leitura de fluxo, porque é muito frenético, é muito rápido, é muita informação em segundos. Então, para o olho humano não se torna interessante. Então, no índice eu analiso somente o gráfico, o comportamento do preço, e no dólar eu analiso o gráfico e minha tomada de decisão está na análise do fluxo. Beleza, pessoal? Mas o que eu sempre falo, o gráfico ele já te diz tudo e ele é suficiente para a sua tomada de decisão. Beleza? Então, estude o gráfico, se torne especialista no gráfico, que você vai ter sucesso, assim também como uma pessoa que quer se dedicar na leitura de fluxo, vai ter também, tá? Só que o gráfico é mais tranquilo aí para quem está iniciando. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula. Valeu, um grande abraço e até mais.